Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. É hora de falar de história. O nosso tema de hoje é trabalho escravo nas fazendas no século XIX. Mais exatamente, como vocês estão vendo aí na imagem, as fazendas de café. Ok? Vamos lá? Vamos primeiro resumir o que seria o que passava o escravo no seu cotidiano no trabalho nessas fazendas. Bom, os escravos, eles começavam o trabalho ao raiar do dia e só parava ao entardecer. E só para efeito de informação, não tinha essa de estar chovendo, fica, ou estar doente, fica. Acabou de ter uma criança, acabou de dar à luz uma criança, fica. Essas questões assim, para o escravo naquele período não era aceito como desculpa de não ir ao trabalho. Seu principal alimento era a mandioca, ou seja, a alimentação deles era de baixa qualidade e de quantidade também. Os escravos viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Esses capatazes, eles usavam a violência para a manutenção desses escravos na lavoura. E quando eles fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato, que era o nome dado àqueles que conseguiam rastrear os escravos fugitivos. Alguns desses capitães do mato eram ex-escravos ou escravos que eram utilizados para capturar esses fugitivos. E esses capitães do mato, eles também recebiam dinheiro, o salário, para encontrar esses fugitivos. Uma coisa que deve ser colocado é que ao capturar esses escravos, muitos desses escravos iam sendo violentados, viu? Nesse processo de capturar esses escravos e trazer de volta para as fazendas. Bom, os escravos, e nesse período, o ciclo que eu estou falando é o ciclo do café. Então, a base econômica ao longo do século XIX foi a produção cafeeira, onde a mão de obra escrava era utilizado em todas as etapas de produção do café. Por exemplo, a mata era derrubada e o terreno era preparado para o plantio com a mão de obra escrava. Em seguida era feito o plantio do café. Os pés de café demoravam por volta de 4 anos para alcançar o tamanho. Então quem fazia a manutenção desse plantio era o escravo. Após a colheita era feito o beneficiamento dos grãos, em um processo de lavagem, secagem, que também era feito por escravos. Depois de retiradas as impurezas, os grãos eram ensacados e encaminhados para o transporte, novamente com o uso da mão de obra escrava. Uma coisa sobre esta parte, porque a produção era transportada para os portos por ferrovias ou por transporte animal, mas era muito comum da fazenda até a região onde tinha as ferrovias, ou os portos. Quem levava esses sacos, que pesavam mais de 10 quilos cada um, eram os escravos. Quando eu digo escravos, era tanto escravos mulheres quanto escravos homens, viu? Não tinha distinção de idade e nem de sexo para pegar o peso e levar a produção para as regiões de embarque. Bom, a vida do escravo, o cotidiano do escravo era variado dentro das fazendas.
Então eles trabalhavam nas plantações e em todas as áreas dentro da fazenda. Como, por exemplo, eles eram utilizados, as escravas, como amas de leite, porque algumas senhoras se negavam a dar o peito, então pegava-se escravas que tinham acabado de ter filho e elas eram responsáveis em alimentar os filhos dos senhores de escravos. Eles eram responsáveis pela manutenção da casa, né, da casa grande, que é assim que era chamado, a casa onde ficavam os senhores lá da fazenda. Eles também eram responsáveis algumas vezes em levar a produção para os centros urbanos e lá vender a produção. Alguns escravos também eram utilizados eram alugados, né, para alguns comerciantes que não tinham como comprar um escravo e manter esses escravos. A própria igreja, naquele período, tinha escravos também. Então, era muito a utilização da mão de obra escrava, tanto dentro das fazendas como fora, nas zonas urbanas, era muito comum e variado, né? Muito comum e variado. Tinha até um tipo de escravo que era bem interessante, que em alguns livros você vai encontrar o nome de leopardo. Esses leopardo, como naquele período não tinha esgoto, né, naquele período, não tinha fossas sépticas naquele período, então as famílias pegavam, faziam suas necessidades em pinicos e depois colocavam em barris. Aí juntava aqueles barris e um escravo tinha a obrigação de levar esse barril com os dejetos dos seus senhores para ser despejado no rio. Essas pessoas, esses escravos que eram responsáveis em fazer esse ato, eram chamados de leopardos, e quando eles, principalmente aqueles que ficavam nas zonas urbanas, sempre vinha um outro escravo anunciando que ele estava passando aí, as pessoas já sabiam que aquele barril tinha dejetos humanos. Bom, a vida de um escravo era muito sofrido. Começava também pela questão do lugar onde eles eram obrigados a viver, que eram chamados de senzalas. Nessas senzalas, eles deitavam e, vamos dizer assim, descansavam da sua labuta diária em ambientes precários, né? Não tinham alimento, então eles tinham que se virar. E ainda tinham outra coisa: muitos escravos eram punidos durante a noite. Como, por exemplo, eles eram colocados em pelourinho e eles tinham que dormir amarrados na parede ou em pelourinhos de chão, que era coisa muito comum, principalmente e essas ações de violência eram impostas como castigo público, não era colocado particular, não. Eles eram colocados no lugar onde os outros escravos podiam ver que assim aquela punição, aquele escravo desobediente seria exemplo aos outros para que não praticasse. Uma coisa interessante, muito comum que era praticado na questão dos castigos, é o uso de escravos para baterem em escravos. Isso aí era, vamos dizer assim, uma forma de, vamos dizer assim, quebrar os últimos desejos de liberdade, né? de ideia humana, porque a pessoa ficava naquela: se eu não bater no meu amigo, ou na minha mãe, ou no meu pai, que era muito comum, eu vou ser violentado. Então a pessoa se sujeitava a bater num parente ou num amigo. Isso deve ser uma dor muito grande interna. Então era uma violência
tanto física para aquele que estava apanhando, como psicológica para aquele que estava batendo. Isso era uma prática muito comum. E por isso mesmo, muitos escravos se rebelavam dos seus senhores, matavam, colocavam fogo nas senzalas e fugiam para alguns refúgios que eram chamados de quilombos, né? Quilombo, que isso nós vamos falar nas próximas aulas. Bom, antes de dar meu até logo, ou até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. A primeira, dê uma leitura no seu livro, né? Veja mais informações sobre essa relação, essa página negra na história brasileira, que é a história da escravidão aqui no Brasil. Você vai encontrar atos de violências desumanos, como, por exemplo, o uso dos escravos para esconder pedras preciosas, né? Que, como naquele período, a fiscalização do rei, os donos das minas, por exemplo, eles tinham que inventar algum jeito, alguma forma de enganar, né? De ficar com as pedras mais preciosas. E uma das formas que eles tinham era fazer com que os escravos engolissem as pedras preciosas. E caso o escravo não conseguisse, né, colocar para fora, os escravos eram mortos só devido àquela pedra. Que só lembrando que o escravo, principalmente no começo do período colonial brasileiro, era muito barato. Então era preferível um escravo morrer do que perder uma pedra que poderia comprar muitas outras. Aí você vai encontrar várias e várias histórias tenebrosas, principalmente em relação aos castigos impostos aos escravos naquele período. Então faça uma pesquisa, vá em outros livros, na internet. Se por algum motivo eu me enganei em alguma colocação ou você ficou em dúvida sobre alguma colocação que eu falei aqui nessa pequena bate-aula, então entre em contato comigo, vá lá no WhatsApp da escola que eu tirarei as suas dúvidas, ok? No mais, até a próxima.